Prosseguindo no estudo da grande tribulação, o capítulo 4 do material didático diz: a igreja não passará pela grande tribulação. Número 1, ela será arrebatada antes. Esse texto aqui, que nós vamos ler agora, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e depois do versículo 6 a 8, esse versículo ele causa até uma confusão. Alguns leem esse texto e a partir desse texto eles dizem que a igreja passará a grande tribulação. Mas vamos observar agora que na verdade o texto ele é claro em defender que a igreja não passa pela grande tribulação. Versículo 3 nos diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, e eu sublinhei, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: o dia do Senhor, o dia que ele arrebata a igreja, ele vai acontecer em um momento em que houver uma manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. No versículo 6, ele diz que esse homem do pecado, ele é detido, né, por alguém. Quem é? É o corpo de Cristo. Enquanto a igreja está aqui na terra, a manifestação do anticristo ela é detida, ela é limitada, ele é impedido. Quando o corpo de Cristo for tirado, então o anticristo se manifestará. Veja o versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera, ou seja, o espírito do anticristo já estava operando lá nos dias de Paulo. João também vai falar sobre isso. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um? É o corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o espírito do anticristo já está agindo, né, que é o ministério da injustiça, tá bom? E o corpo de Cristo, ele é aquele que resiste a esse domínio do anticristo, até que do meio seja tirado. Ser tirado é sinônimo de ser arrebatado. Então o texto já está dizendo, olha, somente há um que agora resiste até que do meio seja arrebatado. Arrebatar é tirar para fora. O versículo 8 prossegue, né? Então depois que a igreja for arrebatada, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Pois bem, então essa revelação do iníquo ou do anticristo, ela ocorre no início das 70 semanas de Daniel. Essa revelação ocorre quando ele faz aliança com Israel e com as nações, faz aliança com muitos por uma semana. Então esse versículo está deixando claro, né, que a igreja, o corpo de Cristo, enquanto ele está aqui, ele detém a manifestação do anticristo, né, resistindo a ele, tá ok? Mas terá um momento em que ele será tirado, ou seja, será arrebatado. E quando ele for arrebatado, então é revelado o iníquo. O comentário diz: falando sobre o arrebatamento, o apóstolo Paulo diz que ele não ocorrerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Esse filho do pecado, filho da perdição, é o anticristo. O anticristo, acreditamos, se manifestará no início da grande tribulação, quando, segundo Daniel, fará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, a semana que resta nas 70 semanas de Daniel é exatamente a grande tribulação. O comentário prossegue: se o anticristo se manifesta no início da grande tribulação e o apóstolo diz que o arrebatamento ocorre na manifestação do anticristo, logo a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. O item 2, ela guarda a palavra de Deus. Bom, além dessa questão lógica, sequencial que nós observamos da escatologia, as 70 semanas de Daniel, ela deixou bem claro
que houve uma interrupção na contagem das 70 semanas, e esse intervalo entre a semana 69 e a semana 70 é a era da igreja. É um intervalo profético entre a semana 69 e a semana 70. Ok? Então, se termina esse intervalo profético, termina a era da igreja, por isso faz sentido acreditar que a igreja é arrebatada, acabou a sua era. Voltou à era de Israel. Número 2. Ela guarda a palavra de Jesus. Apocalipse 3:10, falando à igreja de Filadélfia, Jesus Cristo diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, a grande tribulação aqui ela é chamada de hora da tentação. E a igreja recebe a promessa de que ela será guardada. Ou seja, será protegida, logo será arrebatada. Número 3. Ela não está em trevas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? O apóstolo Paulo está nos ensinando que nós tomaremos conhecimento, perceberemos que o fim está próximo. As coisas como estarão acontecendo no mundo, desde a violência, as guerras, os rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, o mundo se levantando contra a igreja e a igreja sendo perseguida. A igreja hoje está sendo perseguida, a quantidade de cristãos perseguidos no mundo hoje é maior do que na época do Império Romano. Se for contar só em país como a China tem 1 bilhão e 400 milhões. Isso não existia no Império Romano, nem perto dessa quantidade de cristãos sendo perseguidos. Se nós formos colocar ali, vamos dizer, 10% da população chinesa como cristãos, eles utilizam os cristãos como trabalho escravo. Essas são as denúncias, né, das instituições que cuidam dos países que perseguem o evangelho. Olha, 1 bilhão, se for contar 10%, né, seriam 140 milhões. Seria quase a população do Brasil toda só lá na China sendo perseguida. Aí você tem que considerar a Coreia do Norte, você tem que considerar a perseguição nos países de língua muçulmana, você tem que considerar a perseguição agora em países como Canadá, onde os cristãos se pregarem, por exemplo, que o homossexualismo é pecado, eles vão presos, e isso tende a aumentar no mundo. Então, os cristãos conseguirão perceber, nós conseguimos perceber que o tempo está próximo do fim. Número 4. Ela passa tribulação, não a grande tribulação. Em Atos 14, 22, né, diz: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Número 5, ela está livre da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Bom, o que significa essa ira futura? Essa ira futura é interpretada como sendo a grande tribulação. É um período de sofrimento que toda a humanidade terá. Então, a igreja ela é guardada dessa ira futura. Bom, o apóstolo Paulo escreveu essa epístola ali próximo do ano 50 da era cristã. Isso não pode ser uma referência à perseguição do Império Romano, não pode ser uma referência à perseguição da Igreja Católica, que vai perseguir as igrejas que não concordarem com ela. Por quê? Porque a igreja não foi guardada daquela perseguição. A igreja enfrentou aquela perseguição
muitos foram mortos, mantiveram a sua fé. E Romanos capítulo 5, versículo 9 diz: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, essa ira futura que Jesus Cristo está anunciando que a igreja se livraria, também parece ser a grande tribulação. Número 6, ela é levada antes do mal. Isaías capítulo 57, versículo 1, vai falar do povo de Deus, e de tudo que acontece com ele, como é controlado por Deus. E ele diz: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Então, às vezes, o mal vindo até sobre o povo de Israel, Deus preferia levar o seu justo antes. Pode ter ocorrido, por exemplo, com Enoque, que Deus tira Enoque da terra antes que viesse o dilúvio, e também antes que viesse aquela grande morte espiritual pela qual o povo antediluviano passaria. Número 7, ela será escondida no dia da ira do Senhor. Sofonias capítulo 2, versículo 3 diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. O dia da ira do Senhor é certamente a grande tribulação, porque esse é o momento em que Deus permite que a humanidade seja governada por Satanás. E a questão não será só a morte física, não. As pessoas, após a grande tribulação, quem sobreviver, eles experimentaram durante a grande tribulação um período de terror espiritual por causa da operação dos demônios. Então, mesmo quem for fiel ao anticristo, ele será atormentado. E durante o milênio, eles estarão livres dessa opressão para eles poderem escolher. Então, a grande tribulação é esse grande dia da ira do Senhor, porque o Senhor permite que Satanás governe. Número 8. Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Número 9. Ela se esconderá até que passe a ira. Isaías 26, versículo 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Essa profecia de Isaías, ela também está descrevendo esse momento de ira futura, quando Israel vai se encontrar com Deus. A profecia de Isaías é paralela à profecia de Daniel. Israel vai encontrar com Deus no fim das 70 semanas de Daniel. Você pode olhar pelos propósitos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para dar fim aos pecados, extinguir a transgressão de quem? De Israel. Expiar a iniquidade de Israel. Então, Israel vai ter um encontro com Deus, ele vai se converter no final das 70 semanas de Daniel, ou seja, no final da grande tribulação. Então, essa última semana é o momento de ira.